Tem uma exclamação, isso faz parte da sintaxe. Então eu digo qual é a célula, digo qual é a planilha, digo qual é o arquivo. Claro que o arquivo está entre colchetes aqui, bonitinho. Depois eu digo qual é a pasta, ou seja, o diretório. E depois eu digo qual é o drive. Repara que tudo tem uma sintaxe, né, muito interessante. Então, depois da referência aqui, né? Deixa eu voltar aqui para ficar bem bonitinho. Depois da referência da célula, tem essa exclamação, que faz parte da sintaxe. E aí, entre a referência do drive e aqui, a planilhinha, tem aspas. Ele vai entender isso tudo como se fosse texto. Então, tem primeiro a célula, depois uma exclamação, depois aspas, depois vem o nome da planilha, o nome do arquivo entre esses colchetes aqui, depois vem o nomezinho da pasta ou do diretório entre essas barras, os dois pontos e o nome do drive, claro. É sempre C dois pontos, D dois pontos, F dois pontos, G dois pontos. Então é assim que funciona, de dentro para fora. Célula, planilha, arquivo, pasta ou diretório e depois drive. Se for o contrário, né? Se for de fora para dentro, você diz o drive, você diz a pasta, você diz o arquivo, você diz a planilha, você diz a célula. Então, tanto pode ser de dentro para fora, como de fora para dentro. Beleza? Observações? O símbolo exclamação faz parte da sintaxe do comando. Beleza. O arquivo orçamento.xls, que é esse carinha aqui, né? Esse arquivo aqui, né, que é a pasta do Excel, não precisa estar carregado na memória. Não tem a menor necessidade. Ele pode estar absolutamente fechado, tá certo? Não precisa estar aberto. E o que mais? Olha só aqui, ó. Umas duas observações. Observação 3 diz: se o arquivo orçamento.xls estiver na mesma pasta, ou seja, no mesmo diretório da planilha ativa, ou seja, do seu arquivinho, né? Está naquela planilha ativa, ou daquela planilhinha que está no seu arquivo, no qual você está trabalhando. Se essa pasta orçamento estiver na mesma pasta ou diretório, você não precisa dizer nem o drive e nem a pasta. Aí a referência, ó, encerra aqui, ó. Referência encerra aqui. Você não precisa disso. Tá? Cadê, ó? Você não precisa dizer. Está na mesma pasta, você não precisa informar. Basta dizer qual é o nome do arquivo, a planilha e a célula. Então, se esse arquivo orçamento estiver no mesmo diretório que o arquivo que você está trabalhando, você não precisa dizer nem o diretório, nem o drive. E aqui, ó, está aqui o exemplinho. Ó. Acho que tinha esquecido, tem um exemplinho aqui. Ó. Igual a orçamento.xls, plan 2, exclamação D4. Aqui eu só informei a célula, a planilha e o arquivo. Não precisa informar nem o diretório e nem o drive. E mais, se a célula A1, onde você está digitando a fórmula, pertence a uma planilha, plan 1, por exemplo, do arquivo orçamento, ou seja, do arquivo que você está trabalhando, basta digitar em A1 a fórmula igual a plan 2, exclamação D4. O Excel sabe que é a planilha plan 2 do mesmo arquivo. Então, olha só, bicho, se você está no mesmo arquivo, né, você não precisa dizer qual é o arquivo. Basta dizer qual é o quê? Qual é a planilha daquele arquivo. Então, isso aqui, ó, também é desnecessário se você estiver já dentro do próprio arquivo orçamento, querendo pegar o valor de uma célula D4 que está simplesmente em uma outra célula de uma outra planilha. Beleza? Ok? Então, se a célula A1, onde você está digitando a sua formulazinha, pertence a uma planilha do mesmo arquivo, você não precisa dizer qual é o nome do arquivo. Ok? Bom, um detalhe. Você pode achar essas sintaxes aqui complicadas, né? Você pode achar que isso aí é difícil de digitar, que não é bom de digitar, enfim, que dá trabalho. Mas isso não te dá absolutamente o menor trabalho. Sabe por quê? É muito simples de digitar esta fórmula sem fazer absolutamente nenhum esforço. Imagina que você está aqui na célula A1 da sua planilha ativa, onde você quer digitar essa fórmula, certo? Aqui é a célula A1, aqui é a coluna A, aqui é a linha 1. Bem aqui você quer digitar esta fórmula. O que é que você faz? Você coloca o sinal de igual. E aí, você abre este arquivo aqui. Você simplesmente abre ele.
com ele aberto, né? Com ele aberto, na planilha que você quer digitar a fórmula, você primeiro digita o sinal de igual. Quando você digita o sinal de igual, você alterna para esse arquivo aqui. Você vai para ele. Como? Alt Tab, Ctrl F6, não importa. Você vai lá para esse arquivo do Excel e simplesmente clica nesta célula. Você vai para ele, para você clicar na célula, ele tem que estar aberto. Por isso você abre o arquivo, deixa ele abertinho, bonitinho, vai lá na sua célulazinha que você quer digitar a fórmula, né, na célula A1, digita o sinalzinho de igual e aí alterna para esse arquivo. A forma de alternar, Alt Tab, Ctrl F6, não interessa. Vai lá para o arquivo orçamento.xls e clica nesta célula aqui. E aí dá Enter. Milagrosamente, esta fórmula vai ser colocada aqui. Beleza? Ou seja, você não precisa copiar ou digitar absolutamente nada. Tá certo? Essa fórmula vai ser inserida automaticamente aqui. Claro que se você copiar essa fórmula, como ela tem endereços de células, estes endereços também serão reajustados normalmente sem absolutamente nenhum problema. Ok, então olha só, um exemplinho aqui para a gente ver como isso funciona. Ligação entre planilhas. Eu estou na pasta 1.xlsx. É o meu arquivo, ok? Estou na planilha 1 desta pasta. Está aqui, ó, na planilhazinha 1 desta pasta. Está aqui ela, planilha 1. Nesta célula A1, bem aqui, eu quero colocar o valor que está na pasta 2, na planilha 2 do mesmo arquivo. O que eu faço? Eu chego bem aqui, ó, nesta célula e digito igual a A1, exclamação, planilha 2. Ou o contrário, né? Eu digito igual a planilha 2, exclamação A1. Ou seja, eu estou dizendo para o Excel, coloque nesta célula aqui o valor que está na planilha 2, célula A1. Simplesmente chego aqui e digito. Ou faço como eu falei para vocês. Clico aqui, nesta planilha, clico aqui em cima e dou um Enter. Beleza? Ele coloca para você, se você não quiser digitar. Se quiser, você digita. Então percebe que eu estou colocando em uma célula do mesmo arquivo o quê? O arquivo é o pasta1.xls. Eu estou colocando o valor de uma outra célula, de outra planilha, mas do mesmo arquivo. Então, em A1, de plan 1, eu estou colocando o valor que está em A1 de plan 2. Pronto. O valor que está em A1 da planilha 2. Está aqui, ó. Que é 10. Beleza? Tranquilos? Então, o dado está em uma célula de outra planilha, mas do mesmo arquivo. Qual é o arquivinho? Pasta 1.xlsx, pasta 1.xlsx. Então, aqui em plan 1, eu posso colocar dados que estão em plan 2, dados que estão em plan 3, não tem nenhum problema. Eu estou no mesmo arquivo. Tá certo? Agora, em A1 eu digitei esta fórmula aqui, ó. Igual a planilha 2, exclamação A1. Ou seja, conteúdo da célula A1 da planilha 1 é igual ao conteúdo da célula A1 da planilha 2 do mesmo arquivo que é o pasta 1.xlsx. Agora, se eu quiser trabalhar entre arquivos diferentes, eu tenho aqui o pasta 1 e tenho aqui o pasta 2. Aí eu vou ter que digitar aquela sintaxe simpática e bonita, tá certo? Que é essa que está aqui, ó. Ok? Eu quero colocar em B1, o valor que está em A1, de que arquivo? Do arquivo pasta 2, da célula A1 e da planilha plan 1. Então, o dado está em uma célula de uma outra planilha, que é a planilha plan 1, de um outro arquivo, que é o arquivo pasta 2, que pode estar em outro diretório, ou seja, em outro drive também, em outro disco. Então, aí sim, a fórmula, essa fórmula aqui, ó,
esta fórmula simpática que está aqui. Eu tenho que dizer a célula, eu tenho que dizer a planilha, eu tenho que dizer o nome do arquivo, e aqui eu tenho que dizer também qual é o caminho, né? C:/, contra barra manual, contra barra material, contra barra Office 2007. Embora a gente esteja trabalhando aqui com o Office 2010. Beleza? Mas essas planilhinhas estavam lá nesse diretório do Office 2007. Então, nesse caso, quando eu tenho que acessar o valor que está em uma célula de uma outra planilha, de um outro arquivo, eu tenho que digitar essa fórmula aí. Só que é óbvio que eu não preciso digitar essa fórmula toda como eu mostrei para vocês, não é isso? Como é que nós vamos fazer? Bem simples, nós vamos clicar aqui em B1, né? Escrever o sinalzinho de igual, chega aqui, digita o sinalzinho de igual, alterno para esta planilha aqui com Ctrl F6 ou Alt Tab, alterno para o arquivo pasta2.xls, clico bem aqui na célula que eu quero, que é a célula A1, e pressiono Enter. Milagrosamente, nesta célula B1 aqui, vai aparecer esta fórmula. E nesta célula vai ser exibido o conteúdo da minha célula A1, da minha planilhinha Plan1, do meu arquivo pasta2.xlsx. Então, isso é ligação entre planilhas, tá certo? E é de uma utilidade extrema. E a gente tem que saber, basicamente, a sintaxe, né? Como é que funciona, quem é quem aí. Muito bem, ok. Um outro assunto importantíssimo em se tratando de Microsoft Excel é a função condicional. Deixa eu falar um pouquinho aqui da função condicional antes da gente começar a falar dela ali na frente. Então a gente viu ligação entre planilhas, né? Em um arquivo do Excel você pode colocar o valor que está em uma outra célula de uma outra planilha de um mesmo arquivo. Mas você pode também colocar em uma célula de um arquivo o valor de uma célula de um outro arquivo, de uma outra planilha que está em outro drive, sem nenhum problema. Bom, agora nós vamos falar de uma função fundamental no Microsoft Excel, que é a função condicional. Como é que trabalha a função condicional? O valor de uma célula vai ser preenchido de acordo com determinada condição. Vocês aprenderam em raciocínio lógico que uma condição só pode ter quantos valores? 2 valores. Ou é verdadeiro ou é falso. A nossa função condicional está baseada nesta regra da lógica formal bem simples. Uma condição só pode ser verdadeira ou falsa. Não existe outra alternativa. Vamos ver como é que é então? Então, olha só, nossa função condicional do Microsoft Excel funciona.